Uma tempestade esmagadora. 10 de setembro de 2023. A chuva volumosa causou inundações em vários países do Mediterrâneo. A cidade mais atingida é Derna. A tempestade se transformou em um ciclone tropical. Os efeitos são semelhantes aos de furacões e tufões, que atingem o Atlântico e o Pacífico. A tempestade Daniel teve início na Grécia e ela foi batizada com o nome de Daniel pelo Serviço Meteorológico local. E aí, quando ela atingiu o Mediterrâneo e foi chegando próximo da costa da Líbia, ela foi ganhando a força de um ciclone tropical com misto de tempestade, com uma grande capacidade destrutiva, com alta pluviometria, chuva muito forte e também com ventos muito fortes. Quando ela atingiu a costa da Líbia, ela se precipitou a 250 milímetros por dia, que é um índice muito elevado para a região. Esse fenômeno no Mediterrâneo é conhecido como Medicane, que é uma mistura das palavras Mediterrâneo com hurricane, que no caso, furacão. As consequências foram graves em Derna, por causa de um problema de infraestrutura. A água que desceu das colinas levou ao rompimento de 2 barragens. A enxurrada varreu tudo. Moradores denunciaram que um relatório de 2022 já apontava que as barragens precisavam ser reforçadas. A cidade, com mais de 100 mil habitantes, ficou praticamente submergida. As barragens da região, elas já apresentavam fissuras, ou seja, elas já estavam numa condição precária. Isso já havia sido objeto de um relatório há pouco tempo atrás. Então, quando houve a precipitação de 250 milímetros, as barragens não resistiram, inundaram todo o vale, matando a população. Então, isso demonstra que, frente às mudanças climáticas, é preciso reavaliar o risco por 2 motivos. Primeiro, para saber se realmente as barragens elas têm essa possibilidade de contenção e também para saber se, quando elas foram construídas, a preocupação não foi insuficiente em termos de risco, porque hoje os eventos extremos eles são muito mais fortes. Então, é preciso que se faça uma reavaliação do risco envolvido. O ciclone de nome Daniel deixou um rastro de devastação e mortes. 30 milhões de metros cúbicos de água engoliram a cidade costeira. Não deu tempo de fugir. Foi decretado toque de recolher e as escolas foram fechadas por vários dias. Bairros inteiros em Derna desapareceram. As Nações Unidas têm insistido sobre o estabelecimento de alertas precoces, sistemas de alerta que permitam à comunidade uma reação em tempo suficiente para tomarem medidas protetivas. Infelizmente, no caso da Líbia, esse alerta ele aconteceu 72 horas antes do evento, mas não havia um preparo do governo, do Estado, da sociedade, no sentido de saber o que fazer. Essa comunicação não chegou devidamente. Então, o que é importante em eventos extremos é esse preparo da comunidade, o preparo da sociedade, para que ela possa agir de forma a se proteger. A fúria da chuva deixou tudo fora de controle. A ONU classificou como uma calamidade de proporções épicas. A Cruz Vermelha afirmou que a emergência está muito além do que as autoridades líbias podem administrar e pediu ajuda internacional. O número de mortos é enorme. Pode chegar a milhares, mas não temos um número definido neste momento. Confirmamos, a partir das nossas fontes independentes de informação, que o número de pessoas desaparecidas atinge 10 mil até agora. Nos primeiros dias, autoridades acreditavam que poderiam encontrar pessoas vivas. A esperança ainda existe, sempre existe, de encontrar pessoas vivas. Nossa preocupação é que se o tempo passar sem sinais ou sem comunicação,
isso pode não ser um sinal muito bom. Algumas pessoas estão longe dos lugares onde deveriam estar e não conseguem se comunicar com seus parentes ou entes queridos para anunciar que estão seguras. A esperança ainda está lá, com o tempo está diminuindo. Mas sempre teremos esperança e fé para encontrar as pessoas vivas. A esperança começou a mover o mundo. 3 aviões da Força Aérea Turca foram enviados para a Líbia, carregados com materiais de ajuda e homens para apoiar os esforços de busca e resgate. Emirados Árabes Unidos também mandaram apoio, como comida, roupas, cobertores e suprimentos médicos. A situação na Líbia não é fácil. Em razão de tudo isso que nós temos observado, o país enfrenta enormes dificuldades, sem perspectivas de melhoras efetivas na sua situação. E fenômenos naturais como este, que poderiam de alguma forma, caso os governos estivessem melhor preparados, criar um novo mecanismo de crescimento econômico, quando os governos não estão preparados e existe uma crise estrutural no país, isso tende até mesmo a piorar a situação. Nós observamos, por exemplo, aquilo que aconteceu no Haiti, que era um país que estava numa situação extremamente difícil, e o terremoto que aconteceu, e a fatalidade, e o tempo que foi necessário ali, e até hoje não se recuperou completamente daquela tragédia. E o que nós vemos aí no caso da Líbia é que, em razão de todas essas circunstâncias e da falta de um regime político que seja estável, de uma guerra civil, tudo isso enfraquece qualquer possibilidade de melhoria rápida para o país. Então, o grande desafio da Líbia é tentar convencer a sua população de que os melhores dias ainda estão à frente e de que a migração para a Europa não resolverá a necessidade de criar ali e de recriar um novo país, apesar de todos os problemas que eles enfrentam atualmente.